Você já chegou ao seu limite? Já sentiu que só um milagre pode te tirar da dor que está vivendo agora? Aqueles dias em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo, quando o chão some dos pés, a esperança escapa pelas mãos e o coração, silenciosamente, grita por socorro. Ninguém vê, ninguém entende, mas dentro de você existe um clamor, um pedido urgente que parece não encontrar resposta. É nesse exato ponto, quando as forças se esgotam e os olhos já não conseguem mais conter as lágrimas, que muitos se voltam à única esperança que resta: uma oração sincera, uma súplica humilde a Nossa Senhora Aparecida. Você já passou por isso? Já esteve diante de uma situação tão difícil, tão desesperadora, que tudo o que restava era dobrar os joelhos e pedir ajuda do céu? A verdade é que existem momentos em que só Deus pode agir. Mas a gente também sabe que, quando um filho pede com fé, a Mãe do Céu se apressa em levar o recado ao filho. E é justamente por isso que hoje estamos aqui. Porque há um pedido que não pode esperar, uma causa impossível, uma urgência que machuca o coração e inquieta a alma. Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma imagem bonita ou uma devoção popular. Ela é mãe, intercessora, consolo dos que choram e esperança dos que já não veem saída. Ela conhece as dores que ninguém confessa, as batalhas que você enfrenta no silêncio do seu quarto, as orações sussurradas entre lágrimas, quando o mundo dorme e você não consegue. E é por isso que, quando você clama com fé, ela ouve, e mais do que isso, ela leva o seu clamor até Jesus. Porque o coração de uma mãe nunca ignora a dor de um filho, e o coração de Jesus nunca ignora o pedido de sua mãe. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Essa oração não é apenas uma sequência de palavras. É um grito de socorro revestido de fé. É uma entrega, é um passo de confiança. Quando você a faz com todo o coração, algo no invisível começa a se mover. Porque o céu responde, porque Jesus escuta, porque Maria intercede. Fica comigo até o final e reze essa oração junto comigo. Talvez hoje seja o dia em que o seu milagre começa a acontecer. Talvez essa oração seja a resposta que você tanto esperava. Não importa o tamanho da sua dor, a profundidade da sua perda ou o tempo que você vem lutando. Existe uma força que age além da lógica humana, além da medicina, além das circunstâncias. Essa força se chama fé, e quando ela é colocada nas mãos de Maria, o impossível se curva diante do amor de Deus. E agora, enquanto você respira fundo e deixa o coração falar mais alto do que a razão, te convido a se abrir para algo maior. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas uma oração. É o encontro com a misericórdia. É o momento em que Nossa Senhora Aparecida entra na tua história e, como mãe, leva o teu nome e o teu pedido diante de Jesus. Talvez, enquanto você escuta essas palavras, algo dentro do seu coração já caminhe. A say mover pode ser uma lembrança, uma dor antiga que ainda pulsa, ou até mesmo aquele pedido que você já fez tantas vezes e que parece não ter resposta, mas não está sozinho. Aqui neste espaço de fé e acolhimento, somos muitos corações que, como o seu, estão buscando um milagre, uma resposta, uma mão estendida vinda do céu. E é por isso que eu quero te convidar, com carinho, a compartilhar o que mais tocou você até aqui. Deixa aqui nos comentários o seu pedido, o seu desabafo, ou até mesmo uma simples palavra de fé. Porque quando a gente escreve, a gente também reza, e quando outras pessoas leem, elas rezam junto. É assim que a corrente de oração cresce. É assim que a graça se espalha. Se esse assunto faz sentido para você, se tocou alguma parte do seu coração, curta esse vídeo agora. Pode parecer só um clique, mas é isso que nos ajuda a levar esse conteúdo para mais gente que também está precisando de uma palavra de fé e consolo. E se você sente que esse canal pode ser um lugar de refúgio e espiritualidade para a sua vida, se inscreva e ativa o sininho. Aqui, a gente caminha junto. Aqui você encontra oração, testemunho e esperança.
E é a sua presença que faz tudo isso acontecer. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais corações que, assim como o seu, estão precisando desse encontro com Maria, com Jesus, com a fé que consola e sustenta. Porque cada comentário, cada curtida, cada nova inscrição é uma forma de dizer: eu acredito, eu quero continuar, eu não estou sozinho. E agora, com um coração mais calmo e os pensamentos voltados ao céu, respira fundo. Momento mais forte dessa jornada está chegando. A oração que toca o impossível está prestes a começar. Fica comigo. Tem coisa que a gente carrega no peito e nem sabe como explicar. Um aperto que não tem nome. Uma angústia que cresce em silêncio. Às vezes, é a doença de alguém que a gente ama e não pode fazer nada além de esperar por uma resposta que não vem. Outras vezes, é aquela dívida que se acumulou aos poucos e agora parece uma montanha impossível de escalar. E tem ainda aquela dor que quase ninguém vê, quando o coração se parte devagar por causa de uma perda, de uma rejeição, de um amor que foi embora, de um sonho que não se realizou. São feridas profundas, muitas vezes escondidas atrás de um sorriso cansado ou de uma rotina que segue no automático. Mas o que pouca gente entende é que mesmo sem palavras, mesmo em silêncio, o céu ouve. Sabe quando a alma está tão ferida que nem a oração sai mais? Quando o travesseiro molhado de madrugada é o único testemunho do que você está vivendo? É aí que entra algo que não se explica com lógica, mas que se sente com o coração: a presença de uma mãe. Não uma qualquer, mas aquela que conhece o sofrimento, que esteve aos pés da cruz e viu seu próprio filho entregue à dor. Nossa Senhora Aparecida não precisa de frases ensaiadas, nem de explicações longas. Ela entende o que o seu olhar quer dizer. Ela enxerga o que ninguém mais percebe. E o mais bonito, ela não apenas acolhe, ela age. Porque seu amor de mãe não é passivo, é um amor que intercede, que carrega, que se antecipa. Ela vê antes mesmo de você pedir. E quando você a chama com sinceridade, o céu inteiro se move com ela. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta que pouca gente percebe. Muitas das grandes transformações da vida começam no exato momento em que a gente decide confiar, mesmo sem entender. É uma escolha de mentalidade. Não se trata de fugir da dor, mas de atravessá-la com fé. É aí que mora a diferença entre o desespero e a esperança. Quem decide entregar tudo nas mãos de Deus, pelas mãos de Maria, está tomando uma das decisões mais poderosas da alma. Reconhecer que não está sozinho nessa jornada. E isso muda tudo. Muda o jeito de enxergar os problemas. Muda a força com que você levanta da cama. Muda até o impacto das suas palavras no dia a dia. Porque quando o coração encontra abrigo, até o sofrimento ganha um outro sentido. A verdade é que por trás de cada oração que parece não ter sido ouvida, existe um bastidor invisível onde a graça está sendo costurada. S.Q.S.O.A. Gente só entende depois. E quando entende, já não é mais a mesma pessoa. Então comenta aí. Tô nessa jornada também. Recorrer a Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma tradição ou um costume religioso. É um gesto de confiança, de entrega, de quem reconhece que precisa de ajuda e sabe onde buscar. Ela não é apenas uma figura bonita num altar. Ela é mãe. E não qualquer mãe menos, mas aquela que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Isso por si só já carrega um peso espiritual imenso. Mas o mais bonito é que, mesmo exaltada entre os céus, ela permanece com os olhos voltados para a terra, atenta ao sofrimento de cada filho, inclusive o seu. Quando a dor aperta, quando tudo parece fugir do controle, quando o medo cala a voz, ela é... E mais do que isso, ela intercede. A presença de Maria na nossa vida não é algo distante, é real, é íntima. É como aquele abraço que a gente sente mesmo sem ver. Como aquela força que surge do nada, quando a gente já não tem mais energia para continuar. Quantas vezes, no silêncio da madrugada,
Uma simples oração a Nossa Senhora Aparecida trouxe paz ao coração que estava em pedaços. Quantas mães, pais, filhos, trabalhadores, jovens menos nos bastidores das suas rotinas, sem alarde, sussurraram com fé: Aparecida, me ajuda! E foram ouvidos, porque ela não passa indiferente à dor dos seus filhos. A missão dela é conduzir, é levar o pedido até Jesus. E quando Maria fala, Jesus escuta. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo que transforma totalmente a forma como vivemos os momentos difíceis. Entender o papel de Maria como intercessora não se trata de uma crença cega ou de uma fórmula mágica. É uma decisão espiritual. É mudar a mentalidade e reconhecer que existe um caminho mais leve para atravessar a dor. Não carregar tudo sozinho. Quando você convida Maria para caminhar com você, quando você entrega a ela as suas lágrimas, as suas decisões, os seus medos, algo muda. É como se uma nova rota se abrisse, e mesmo que os problemas não desapareçam de imediato, o peso deles já não te afunda como antes, porque agora você sabe que tem alguém do céu ao seu lado. Essa é a verdade oculta que transforma. A intercessão não elimina os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com uma outra perspectiva. Nos ensina a confiar no tempo de Deus, a enxergar, além da dor imediata, a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Quantas vezes o impacto da oração não está no milagre visível, mas na paz que nos sustenta, enquanto o milagre ainda não chega. Isso também é graça. Isso também é resposta. Maria sabe disso. E é por isso que ela vai à frente, abrindo o caminho, mesmo quando a gente só enxerga escuridão. Comenta aí, isso faz sentido para mim. O que mais impressiona na história das bodas de Caná não é apenas o milagre em si, mas como ele acontece. Aquela festa estava prestes a se tornar um desastre. O vinho acabou, e naquela cultura, isso era muito mais do que um detalhe. Era motivo de vergonha pública, humilhação, desonra para a família. Mas Maria percebeu o problema antes mesmo de ser chamada. Ela viu a necessidade antes que alguém dissesse qualquer coisa. E o mais belo, ela não fez escândalo, não chamou atenção para si, simplesmente se aproximou de Jesus e com poucas palavras revelou o que ninguém teve coragem de dizer. Eles não têm mais vinho? Pronto. Bastou isso. Um gesto de mãe, uma fala de quem conhece o filho e confia totalmente nele. Então, o milagre acontece. O ordinário se transforma em extraordinário. A água se torna vinho. A vergonha vira celebração. A dor dá lugar à abundância. É exatamente isso que acontece quando Maria intercede por nós. Ela não se coloca no lugar de Deus, mas se posicionar como aquela que olha por nós quando já estamos sem forças. E mesmo quando a gente acha que está tudo bem, mesmo quando tentamos segurar as pontas sozinhos, ela percebe o que está faltando. Às vezes é fé, às vezes é direção, às vezes é força emocional, equilíbrio, clareza. E como nas bodas de Caná, ela leva tudo isso diante de Jesus com a mesma confiança. Não exige, não obriga, apenas apresenta. E Jesus, tocado pelo amor da mãe, age. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender esse poder de intercessão muda a forma como encaramos nossas próprias limitações. A oração intercessora não é uma tentativa de convencer Deus a fazer algo contra sua vontade. É uma entrega confiante, feita por alguém que sabe que ali, no coração de Cristo, existe espaço para cada detalhe da nossa dor. Maria, como intercessora, não tira a nossa voz. Pelo contrário, ela amplifica. É como se, ao apresentar nosso pedido, ela dissesse com ternura: Filho, ouve esse coração. Ele te ama. Ele confia em ti. E essa verdade tem um impacto profundo na nossa jornada de fé. Porque quando a gente se vê diante de situações em que tudo parece fora de controle, quando a ansiedade domina, quando o medo paralisa, lembrar que temos alguém que fala com Jesus por nós muda a atmosfera, traz esperança, reacende a luz, nos faz
respirar fundo e seguir. É uma revelação espiritual que transforma a nossa forma de esperar, de lutar, de decidir. Porque quem tem uma intercessora como Maria nunca está desamparado. Escreve aí nos comentários: Maria, fala de mim para Jesus. Ela se chamava Lúcia, uma mulher simples, daquelas que a vida acostumou a lutar em silêncio. Trabalhava como diarista, cuidava de 2 filhos pequenos e, mesmo exausta, nunca deixava de agradecer pelo pouco que tinha. Mas veio um dia em que o pouco se tornou quase nada. O marido, que já andava distante, foi embora de vez, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Na mesma semana, ela perdeu o trabalho fixo, que conseguia sustentar a casa. As contas acumularam, o aluguel venceu, e Lúcia se viu num beco sem saída, sozinha, sem dinheiro, com crianças chorando de fome. Ela não sabia mais para onde correr. Foi nesse momento que, sentada no chão da cozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela fez o que muitos fazem quando não tem mais palavras. Pegou uma imagem antiga de Nossa Senhora Aparecida, que ficava esquecida em cima do guarda-roupa, e apertou contra o peito. Ali, no chão frio da dor, ela não fez um discurso. Só conseguiu dizer: Mãe, me ajuda, eu não aguento mais, e isso bastou. Não foi uma oração bonita, nem planejada. Foi um grito do coração. E naquela noite, algo diferente aconteceu. Não foi um milagre visível, imediato, daqueles que fazem barulho, mas foi o início de uma transformação silenciosa. No dia seguinte, uma vizinha bateu à porta com uma cesta básica que disse ter sentido no coração de doar. Uma senhora da paróquia a chamou para ajudar na limpeza da igreja. Menos trabalho que logo virou uma nova fonte de renda. E aos poucos, as portas foram se abrindo. Não todas de uma vez, mas uma a uma, no tempo certo. O mais bonito foi ver que, enquanto tudo se reorganizava do lado de fora, Lúcia também ia mudando por dentro. Ela já não era mais a mesma. Tinha uma nova força no olhar. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que não estava sozinha. Nossa Senhora Aparecida não tirou os desafios da vida dela, menos mais caminhou junto, intercedeu, conduziu. E isso foi mais poderoso do que qualquer solução imediata, porque o que Lúcia recebeu não foi apenas ajuda, foi sentido, direção, clareza. Foi como se sua jornada ganhasse um novo mapa. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque por trás de histórias como essa, existe uma verdade que transforma a forma como enfrentamos os momentos difíceis. Nem sempre o milagre que a gente espera é o que a gente precisa. Às vezes, o que mais precisamos é de coragem para continuar. E Maria, como mãe, sabe disso. Ela pede a Jesus não só o que queremos, mas o que verdadeiramente nos cura. Comenta aí. Eu também creio nesse cuidado de mãe. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Porque quando falamos sobre oração, não estamos falando de fórmulas prontas ou de palavras decoradas. Estamos falando de algo muito mais íntimo, mas profundo, mas visceral. A oração verdadeira não nasce da lógica. Ela nasce da alma. E é justamente nos momentos em que tudo parece desmoronar que esse tipo de oração acontece. Porque é nessa hora que o coração fala mais alto que as palavras. Não é sobre saber o que dizer, é sobre ter coragem de se derramar diante de Deus com tudo o que somos. Dor, confusão, desespero, mas também fé, menos mesmo que fraca, mesmo que trêmula. Foi isso que aconteceu com Lúcia. Ela não fez uma prece bonita, ela não encontrou as palavras certas, mas ela fez o mais importante. Se abriu, e quando a alma se abre com verdade, Maria escuta, Jesus escuta, o céu inteiro se inclina. E não porque somos merecedores, mas porque Deus é Pai e Maria Mãe. Oração não é uma performance, é um encontro. E às vezes esse encontro acontece no chão da cozinha, com o rosto coberto de lágrimas, com uma imagem antiga no peito e um suspiro como único clamor. Existe uma verdade oculta aí que muda tudo. Quando a gente ora com fé,
Mesmo sem ver saída, algo se move, nem sempre do lado de fora. Às vezes, o primeiro milagre acontece dentro. A mentalidade muda. O coração se acalma, a direção aparece. Porque orar assim, de verdade, faz a gente lembrar quem está no controle. E isso nos dá força para continuar, mesmo sem entender. A oração é esse lugar sagrado, onde a dor vira semente, onde o desespero se transforma em decisão. Eu não vou desistir. E Maria, como boa mãe, não fica indiferente a esse clamor. Ela não nos promete ausência de lutas, mas presença constante. E isso muda tudo, porque com ela, a jornada pode até ser difícil, mas nunca é solitária. E quando entendemos isso, a forma como enfrentamos as dificuldades se transforma. A gente para de buscar respostas imediatas e começa a enxergar o impacto que a fé verdadeira causa nos bastidores da nossa vida. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Há uma força transformadora na oração feita com urgência, não movida pela pressa, mas pela consciência de que se chegou ao limite e só Deus pode sustentar. Quando o coração está ferido e as forças se esgotam, a oração deixa de ser uma escolha e se torna uma necessidade vital. É nesse ponto de rendição sincera que algo começa a mudar. O milagre tem início antes mesmo de se manifestar. No momento em que a alma se ajoelha por dentro e entrega o controle a Deus, mesmo em meio ao medo, Maria, como intercessora, compreende profundamente esse lugar de entrega, pois também viveu momentos de dúvida e confiança. Quando a invocamos com sinceridade, ela nos leva até Jesus com um amor que não desiste. A oração que nasce desse estado carrega uma força que ultrapassa qualquer lógica. Ela toca o céu, não pelo volume das palavras, mas pela profundidade do amor e da dependência. E é nesse solo de fé verdadeira que o milagre começa a criar raízes, muitas vezes em silêncio, mas com poder duradouro. Se você precisa de um milagre urgente, coloque sua intenção agora diante de Nossa Senhora. Vamos orar juntos. Escreve aí. Eu confio nessa intercessão agora. Eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há um momento na jornada da fé em que a alma deixa de resistir. E finalmente, say rend, não é desistência. Ian, é quando a gente entende, de forma quase física, que não tem mais o que fazer com as próprias mãos. E mesmo assim, decide continuar confiando. É nesse ponto que a oração guiada não é apenas repetição de palavras bonitas, mas um verdadeiro clamor que sobe como perfume invisível até o céu. E quando esse clamor passa pelo coração de Maria, ele se torna ainda mais forte. Ela não apenas escuta, ela acolhe, ela sente com a gente e leva até Jesus cada lágrima como se fosse dela, nesse instante sagrado, onde o silêncio e a dor se misturam. A gente pode dizer com toda a verdade do coração: Mãe Aparecida, leva esse meu grito até o coração de teu filho. Tu conheces essa dor que me rouba a paz, essa espera que parece não ter fim. Apresenta meu pedido como quem leva nos braços o filho que clama por socorro. Jesus pode transformar essa dor em milagre. Eu creio. Mesmo chorando, mesmo sem entender, mesmo sem ver saída, eu confio no teu olhar que tudo alcança. Intercede por mim, ó Mãe. Toca nas feridas que ninguém vê. Acalma esse coração que tenta ser forte, mas já não sabe como prosseguir. Tu que conheces os bastidores da minha alma, toma esse pedido e entrega nas mãos de Jesus. Ele sabe o que fazer, é o pão de tudo. Amém. Essa oração, quando feita com um coração despido de orgulho e cheio de verdade, carrega uma força que ultrapassa qualquer explicação racional. Não se trata de mágica, mas de confiança, de saber que a intercessão de Maria tem poder, não porque ela substitui Jesus, mas porque ela nos leva até Ele, com o carinho de uma mãe que conhece o caminho, e não descansa até ver o filho acolhido. Comenta. Aí, isso faz sentido para mim agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um tempo sagrado entre o pedido e a resposta. É um tempo silencioso, muitas vezes desconfortável,
em que nada parece acontecer do lado de fora, mas onde tudo está se movimentando no invisível. A fé verdadeira se revela aí, na espera, no silêncio, na confiança sem garantias. É fácil acreditar quando já se vê um milagre chegando. Difícil mesmo é manter o coração firme quando a resposta parece demorar. Mas é nesse espaço, entre o clamor e o cumprimento, que o milagre já começou a ser tecido, mesmo que a gente ainda não consiga enxergar os fios. Maria já levou o seu pedido até Jesus, e isso muda tudo, porque Jesus não recusa nada à sua mãe. Essa é uma verdade profunda, que nos dê paz. Maria não vai embora depois da oração. Ela permanece, ela vigia, ela intercede com constância, como quem sabe o quanto a dor pode ser pesada quando a esperança começa a enfraquecer. E é nesse exato momento que somos convidados a fazer algo poderoso. Esperar, com fé, com serenidade, com a certeza de que a nossa entrega não foi em vão. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo, permita-se esse pequeno silêncio, um silêncio que não é vazio, mas cheio de confiança, um silêncio onde o coração repousa, mesmo sem entender, porque mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, algo já se transformou dentro de você. E isso também é milagre. A presença de Deus não depende de provas. Ela se revela nesse estado de alma que escolhe crer, mesmo chorando, que escolhe confiar, mesmo no escuro. Agora, espere com fé. Maria já levou seu pedido até Jesus. E Jesus não recusa nada à sua mãe. Comenta aí. Eu escolho confiar. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo que muitas vezes passa despercebido, mas que tem um impacto gigante na nossa caminhada. O bem que se multiplica quando é compartilhado. A oração que você acabou de fazer não é só sobre você. Ela também pode ser uma ponte para que outras pessoas reencontrem a fé, a esperança e o consolo que estavam perdidos. Às vezes, tudo o que alguém precisa para não desistir é ouvir uma palavra, sentir uma presença, perceber que não está sozinho. E quando você compartilha essa oração com alguém, você está fazendo exatamente isso, estendendo a mão de Maria na direção de um coração ferido. Existe uma verdade oculta e muito poderosa por trás desse gesto. Quando você espalha fé, o amor se fortalece dentro de você, porque a fé que se guarda enfraquece, mas a fé que se doa se transforma em luz. E é essa luz que aquece nos dias mais frios, que orienta nos caminhos escuros, que renova quando tudo parece parado. Cada vez que você leva uma palavra de consolo para alguém, você também é curado por dentro. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque seu coração aprende a amar de um jeito mais profundo, mais maduro, mais parecido com o amor de Deus. Essa jornada de fé não é feita sozinho. Ela é vivida em comunidade, em oração conjunta, em mãos estendidas. E quando você se torna canal dessa graça, menos mesmo que em silêncio, mesmo que com um simples gesto, você está deixando marcas eternas no caminho de alguém. Não subestime o poder que tem uma mensagem que chega na hora certa. Pode ser exatamente o que um coração desesperado estava pedindo a Deus. Comenta aí, Maria. Leva meu pedido até Jesus. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com o seu coração de algum jeito. E se isso aconteceu, é sinal de que você faz parte dessa corrente de fé que a gente está construindo juntos. Então, se esse conteúdo te fortaleceu, se te deu direção, ou simplesmente te fez sentir que não está sozinho, se inscreve no canal para continuar caminhando com a gente. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de encontrar respostas, conforto e presença. Aproveita também e deixa um comentário, dizendo: eu creio no poder da oração. Assim eu sei que você ficou até o final e que essa entrega tocou você, de verdade. E claro, deixa seu like, não pelo número, mas porque ele mostra que essa conexão valeu a pena. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse momento de fé. Clica e continua comigo por lá. A gente ainda tem muito para viver. Tchau.